Oi meninos, tudo bem com vocês? Bem, gente, essa semana a orientação da coordenação é que a gente dê continuidade aos assuntos e ao livro. Então vocês podem estar baixando esse livro, tá bom? Lá no Plural, está acompanhando a minha aula aqui no setor B. Hoje irei trabalhar com vocês a página 147. Essa página 147, ela contém as aulas 15 e 16. Essas aulas vêm trabalhar com vocês a distância de um ponto e uma reta. Gente, todas essas aulas que eu estou trabalhando com vocês até aqui desse livro, ela é de geometria analítica. Então ela só pode ser trabalhada dessas formas quando tiver no comando a questão que a mesma ou a contextualização da questão está no plano cartesiano. Então, essa fórmula aqui só pode ser utilizada quando existir um plano cartesiano. Então, o primeiro tópico lá é distância entre ponto e reta. A gente estudou antes a distância entre dois pontos. Agora é a distância entre ponto e uma reta. Tá o ponto. Esse ponto tem uma coordenada para o eixo X e tem uma coordenada para o eixo Y. Tá aqui a coordenada do ponto. E eu tenho uma reta. A reta, ela pode ser escrita de três maneiras. A fundamental, a reduzida e a geral. Essa aqui é a equação geral. AX0 mais BY0 mais C igual a zero. Tá? Então, a gente já tinha estudado essa equação geral. Ela é geral quando está igualado a zero. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Esse x0 que está no ponto é esse aqui também, tá bom? Que eu vou substituir. Esse y0 que está no ponto é onde eu vou substituir aqui no lugar de y. Essa aqui é a fórmula, a propriedade para calcular a distância entre dois pontos, tá bom? D é igual ao módulo porque não existe distância negativa, de AX0 mais BY0 mais C. Ou seja, no numerador, eu vou ter a equação da reta aqui, junto com o ponto. E aqui embaixo eu tenho dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Módulo porque não pode ser negativo. Aqui embaixo também vai ser raiz, não pode ter número negativo, porque é uma raiz quadrada, né? E esse A e esse B eu vou extrair da onde, professor? Dessa equação, ó. Na equação você vai extrair o A, na equação você vai extrair o B. E o x0 e y0 vai sair da onde? Vai sair do ponto que vai ser dado pela questão. Olha o exemplo aqui. Eu dei um exemplo diferente do livro. Eu tenho a equação x mais 3y mais 4. Então, eu sei que na frente aqui eu deveria ter o valor de A. Mas se ele não está aparecendo, eu sei que é o quê? 1. O A vale 1, o B vale 3. Da onde está tirando isso, professor? Daqui, ó. Quem vem antes do x é o valor de A. Quem vem antes do y é o valor de B. Então, A vale 1, B vale 3, C vale 4. Então, pega a equação e substitua na fórmula, ó. Primeiro eu coloco a equação da reta. Coloquei. Quem é o valor de A e quem é o valor de B? A vale 1, substituir. B vale 3, substituir. Substituir bem aqui, ó. Tá faltando, eu substituo o valor de x e de y. Quem é x e y? É o ponto. No lugar de x eu vou colocar 3, no lugar de y eu vou colocar 4. Com isso eu termino a questão. Aqui do lado mesmo. No lugar de x eu coloco 3, no lugar de y eu coloco 4. 3 vezes 4 é 12, 12 mais 4, 16, com 3 é 19. Como é um número positivo, o módulo de um número positivo, ele continua sendo positivo, dividido pela raiz de 10, tá? 19 sobre raiz de 10. Só que aí vocês sabem que não pode ficar um número irracional no denominador, eu faço a racionalização de denominador, multiplico em cima e embaixo pelo denominador, então ficou 19 vezes raiz de 10, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, a raiz de 100 é 10. Tá aqui a resposta que eu coloquei de um exemplo que eu peguei aleatório. Agora a gente vai começar a responder a primeira questão. Vou ver a primeira questão. A distância do ponto P, menos 1 e 3, a reta R, 2x menos y menos 5 é igual a 0. Vamos tirar as informações. P é menos 1 e 3, então logo aqui eu tenho x0 e y0. Bem aqui, o que vem antes do de x vale o quê? Vale A. Mas então você está tirando isso, professor? Novamente.
daqui, ó. Quem vem antes de x é A, quem vem antes de y é B. Tá bom? Então, A vale 2, B vale o quê? 1. Então, vamos substituir, ó, na fórmula. Em cima coloca a equação, embaixo coloca o valor de A, que eu descobri que A é 2, B é menos 1, tá aqui. E no lugar de x e y, professor, vou colocar os pontos. Menos 1 e 3. Tá aqui. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Desculpa, gente, passou uma moto aqui. Menos 3, menos 5. Sinais iguais, eu repito sinal e somo, dá menos 10 sobre raiz de 5. Tá? Porque 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. Módulo de menos 10 é 10 positivo sobre raiz de 5. Novamente eu preciso racionalizar o denominador, multiplico 10 vezes a raiz de 5, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Corto 10 por 5, dá o quê? 2. Então a distância da primeira questão vai ser letra B de bola, tá bom? Letra B de bola. Vamos ver se a gente consegue resolver outra. Questão 2. Questão 2 está aqui. Os valores de K para quais as distâncias do ponto P. Então aqui eu tenho x0 e y0. A reta 3x menos 4y mais 2. Seja igual a 1. Vamos tirar as informações dessa questão, gente. Primeiro, ele deu a distância. Ele disse que a distância é igual ao quê? A 1. Segundo, qual é o ponto? O ponto é 2 e K. Então isso aqui é o meu x0. E esse aqui é o meu y0. Aqui o que vem antes de x é o valor de A. O que vem antes de y é o valor de quê? De B. Tá bem aqui, ó. Aqui está a propriedade para calcular a distância de uma reta para um ponto. Então, bora só substituir. No lugar dessa reta aqui, eu vou colocar a reta que ele deu no comando da questão. No lugar de A e de B, eu vou colocar 3 e 4. Tá aqui. E a distância, no lugar de D, eu vou colocar o quê? 1. Tá, venho para cá agora. O que eu fiz? No lugar de x e y, eu coloquei os pontos 2 e K. Tá aqui. No lugar de x eu coloquei 2, no lugar de y eu coloquei K. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Continua. Lembrando que esse 1 aqui, ó, ele deu no comando da questão. E no lugar de D eu coloquei 1. Raiz de 25 é 5. 6 mais 1 é 7. Tá bom? Porque 2 vezes 3 é 6. Repetiu 4K mais 1. Somei 6 mais 1 que dá 7. Pego o 5 que está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 1 é 5. E aí vocês estudaram na primeira série que quando eu tenho um módulo de uma variável... Quando eu tenho um módulo de uma variável, o que acontece? Esse módulo vai ser positivo ou vai ser negativo? Aí foi explicado lá, ele é positivo quando o valor de x for maior que 0. Ele é negativo quando o valor de x for menor ou igual que 0. Explicação do primeiro ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso aqui pode ser igual a um 5 positivo ou um 5 negativo. Então, primeiro eu vou para o positivo, certo? Aí, o que eu fiz? Peguei o 5 que está somando, passei subtraindo. O 4 que está subtraindo, passo somando. Essa diferença dá 2. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. O primeiro valor de K é 1 sobre 2. E o outro resultado vem do negativo. Pego o 5 que está subtraindo, passo somando. O 4 está subtraindo, passo somando também. Soma esses dois, dá 12. O 4 está multiplicando, passa dividindo. E esse resultado dá exatamente 3. Está aqui a resposta, letra D de dado. Vou gravar outro vídeo, tá bom, gente?